Gênesis capítulo 28, versículo 10 em diante, diz assim: partiu, pois, Jacó. Irmãos, ele era jovem, muito jovem. Um jovem. Estava iniciando, começo. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E ele sonhou. Olha o sonho dele, desse jovem. E eis que uma escada posta da terra, cujo topo tocava os céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho te falado. Acordando, Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tocou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente lhe darei o dízimo. Pai celestial e Deus amado, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, Deus, abençoe as nossas vidas. Que essa palavra, Deus, ela entre em nossos corações. Que ela esteja entre nós e acima de todos nós. É o que nós cremos, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Podeis assentar. Quando nós olhamos o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, nós vamos ver uma coisa muito clara: a bênção de um pai sobre os seus filhos. Era o pai que liberava as bênçãos. Quem é papai e mamãe aqui, levante a mão. Vocês creem que há uma bênção de Deus na mão de vocês para seus filhos? Quem crê, diga amém. Então aplauda Jesus. Há uma bênção de Deus em suas mãos. Era o pai que liberava essa bênção. Só que pai tem que entender uma coisa: pai libera a bênção que se tem, que tem. Você não pode liberar aquilo que você não tem, aquilo que você não possui. Você não pode liberar aquilo que não está dentro de você.
Primeiro, pai e mãe tem que saber aquilo que está dentro de si. Aquilo que Deus colocou dentro de você para os seus filhos. E quando você entende isso, você agora estende a sua mão sobre os seus filhos. Filhos têm que entender que pais têm uma bênção deles, que está na mão dos seus pais. Filhos têm que entender que há algo para acontecer na vida deles, que não está neles, está na mão dos seus pais. Por isso que você vai ver Jacó, Isaac, todos eles olhando de uma forma para o seu pai, de uma maneira tão maravilhosa. Existe algo dentro ali do meu pai que se ele estender a mão e falar para mim, eu tenho certeza que vai acontecer. Era assim que os filhos olhavam para os seus pais. E a esse princípio, esse valor se vale até hoje. Por isso que eu quero dizer assim, muitas vezes na adolescência há aquela correria, né, de meninos, adolescentes, muitas vezes, olha, vocês vão viver tudo na vida, mas viva com princípios, viva debaixo da obediência, a obediência dos seus pais. Uma menina muitas vezes muito novinha quer namorar, a menina tem 13 anos, quer namorar, e vai dizer, papai, eu quero namorar com quem? Muitas vezes você vai olhar um menino, não é um momento, ele pode ser até o melhor, um bom menino, mas não é o momento para isso. Eu sei que é difícil de entender. Aí fala, pastor, olha, eu queria que o senhor conversasse talvez lá com meu pai, apesar que hoje ninguém vem falar nada disso com o pastor, mas assim, se vier, fala assim, pastor, vai lá, conversa com meu pai, com minha mãe, para que possa permitir, para que eu namore. Deixa eu dizer uma coisa, olha, então o senhor coloque a mão sobre o meu namoro aqui para me abençoar, mas e o seu pai e sua mãe? Eles não gostam, mas você quer que eu abençoe uma coisa que seu pai e sua mãe não abençoou? Não, pastor, nós oramos. Mas eu quero dizer para você, adolescente, quem que tem esse pensamento, Deus não responde essa oração, porque Deus não responde orações em ambientes de quebra de princípios. Quer ser respondido por Deus, construir princípios e valores do Senhor ao seu redor. Porque quando você constrói esses princípios e valores ao seu redor, você tem autoridade de orar a Deus e pedir a Ele que Ele te responda. Então, onde há quebra de princípios, não há resposta de Deus. E muitas pessoas que buscam milagres e não recebe porque a vida deles todas é pautada por quebrar princípios de Deus em sua própria vida, indiferente de qual idade seja. Então que você, ao longo desse ano, dessa promessa de Deus, você viver esse melhor ano da sua vida, busque restabelecer, restaurar e trazer princípios, manter princípios do Senhor dentro da sua vida, manter princípios dentro de você, que os seus filhos possam olhar para você e querer ser igual a você, querer buscar esse Deus da mesma forma que você busca. Papai e mamãe, vocês têm que ser exemplos de Deus para que os seus filhos realmente, ao buscar a Deus, olhem para vocês e vejam vocês como exemplo da vida deles. E essa bênção desse pai, a Bíblia também fala de uma outra bênção, com a bênção da primogenitura, aquele menino que nascia primeiro, era o primogênito. A Bíblia mostra que havia uma bênção que era só da primogenitura, a Bíblia chama a bênção da primogenitura. Então todos os filhos que nasciam primeiro, a parte da herança era maior para ele, toda a autoridade, a unção, tudo vinha para esse menino, era algo daquele tempo, daquele momento. Pastor, isso existe hoje? Existe como um princípio, porque a bênção da primogenitura é uma bênção que nós podemos ter em nossa vida, claro que nós podemos ter, porque é uma bênção de Cristo, que está sobre nós, em nós. E sabe o que é essa bênção de primogenitura? Ela não era somente aquele, eu tenho a maior parte da herança do meu pai, as promessas do meu pai, tudo vai vir sobre mim, não. Essa bênção de primogenitura levava algo sobre a vida desses primogênitos, responsabilidade. Porque a bênção de Deus para as nossas vidas, ela não vem vazia, ela vem composta também de responsabilidade nossa. Deus não simplesmente te abençoa para você viver a sua vida do jeito que você quiser. Não, Ele te abençoa para que você viva a vida como Ele quer que você viva.
Então toda a bênção de Deus, ela vai levar você a ter responsabilidade. E essa bênção da primogenitura, que o pai abençoava o filho que nascia primeiro, tinha uma responsabilidade. A responsabilidade era esse primogênito dar continuidade à sua família, dar continuidade ao propósito. A bênção da primogenitura significava que esse filho que recebeu essa bênção, ele tinha agora bênçãos de estrutura para honrar o nome do seu pai, para que ele pudesse levar toda a sua família, cuidar de toda a sua família. Então não era somente uma bênção, tinham responsabilidades nesse lugar. E era isso que Deus estava mostrando quando ele abençoava, quando ele colocava as mãos, ele ouvia o pai abençoando os seus filhos. E Jacó via isso. Jacó olhava para o seu pai Isaque, que da mesma forma olhou para o seu pai Abraão. Quando Jacó olha para o seu pai, ele vê bênçãos na mão do seu pai. Só que ele via também nessas bênçãos que estavam sobre a vida do seu pai, bênção na mão do seu pai, ele via também a autoridade no seu pai para colocar essas mãos e transmitir e passar essa bênção para ele. Filhos que sabiam que não somente seus pais tinham bênção em suas mãos, mas que acreditavam também na autoridade que eles tinham de passar aquilo. Sabe por quê? Porque uma bênção que o levaria a ter autoridade sobre outras famílias. Seu pai Abraão tinha autoridade sobre outras famílias, seu pai Isaque tinha autoridade sobre outras famílias. Porque muitas vezes, pai e mãe, você pode acreditar muito que você tem uma bênção sobre os seus filhos, que você pode passar para os seus filhos. Só que a bênção de Abraão, que pode ser nossa, de cada um de nós, ela vai um pouco mais além. Principalmente ele diz, olha, não somente eu abençoar os meus filhos, eu posso abençoar também outras famílias. Deus derrama sobre Abraão e toda a descendência dele, e o abençoa, dizendo, olha, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existem pessoas, pais, que não somente têm autoridade de abençoar seus filhos, eles também têm autoridade de bênção para abençoar outros pais, outras famílias, outras casas. E isso é maravilhoso, quando pessoas, outros lares e família olham para você e dizem, coloca a mão sobre a minha cabeça, vai na minha casa, abençoa, unge lá minha família, abençoa meu filho. Ele está dizendo, olha, eu acredito que está sobre a sua vida, bênçãos para a minha casa. É a promessa em Abraão, em toda a descendência de Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é maravilhoso quando você sente que você tem isso na sua vida. E esse Deus, ele olha para a gente de uma maneira muito diferente. Diferente não, ele olha do jeito de Deus, a gente olha do jeito de homem. Deus sempre olha do jeito de Deus. E nós buscamos esse olhar dele, essa visão, essa forma dele de ser. E a forma de Deus olhar para a gente é bem diferente, porque onde a gente vê semente, Deus já vê uma árvore pronta. Porque Deus, ele é eterno, Deus já viu tudo. Você tem que entender que Deus já sabe tudo o que eu vou fazer. Deus já sabe como que eu vou terminar esse culto. Deus já sabe o que eu vou falar no monte quando estiver ali orando, consagrando óleo, consagrando os projetos de vida. Deus já sabe de tudo. Deus já sabe do meu último respirar. Quando Ele estiver me levando, Ele já sabe da minha história, de tudo. Então esse Deus que sabe tudo, Ele não me olha como criança, quando eu estava criança, Ele me olha como vida. Eu estava até conversando com uma pessoa, eu nem me lembro quem, e a gente estava conversando e veio à mente, eu disse, olha, a gente fica meio aterrorizado muitas vezes, e a gente fica sem entender quando uma criancinha falece. Oh Deus, por que uma criança morreu? Por que o Senhor permitiu que essa criança fosse? Eu entendo, sou eu que entendo, que Deus, Ele
Ele olha para a gente, Ele não olha para a gente pela idade que nós temos, Ele olha como vida. E cada um tem o seu tempo. Para Deus é uma vida, assim como é a vida de um velhinho de 120 anos, é a vida de um bebê no ventre da mãe. Deus olha como vida, Deus não olha somente no início, não, Deus olha o ser. E quando Ele leva vida, aquela vida para Ele. É uma forma diferente da gente olhar, porque a gente, semente para a gente é semente, não é árvore. Para Deus não, Deus já sabe de tudo, não é à toa que quando Rebeca está grávida, e esposa de Isaac, ela está grávida de gêmeos, lá e tem Jacó, lá tem agora no ventre Esaú, os dois estão ali no ventre, e eles ficam sabendo que é duas crianças que estão ali. Quando a gente sabe, olha, a Fernanda está grávida ali, olha, de criancinha, estão super felizes e tal, todo mundo chega para vocês, alega com vocês, brinca com vocês. Quando os irmãos ali chegaram também, com 4 meses de gravidez, a gente fica super feliz. Olha, que bom, que bacana, um bebezinho. Será que já sabemos ali a idade, como que está? O tchutchuquinho da vovó, tchutchuquinho da titia, e a gente vai fazendo sonhos, vai dizendo tudo isso. Deus não. Imagine quantas pessoas não chegaram para Isaac e Rebeca e disseram: nossa, está grávida. Isaac era estéril. Gente, Abraão, Isaac, Jacó, todas as 3 esposas deles eram estéreis. O mesmo milagre que Deus fez em Abraão, fez em Isaac, fez em Jacó, fez em Sara, fez em Rebeca, fez em Raquel. Eu quero dizer para você, pai, os mesmos milagres que Deus fez na sua vida, pode fazer nos seus filhos, filhos dos seus filhos, em toda a geração da tua casa. Ei, milagre de Deus se repete. Pastor, eu estou passando o mesmo problema, você vai passar o mesmo milagre. Pastor, eu estou passando a mesma situação, Deus vai te dar a mesma resposta. Aí você vai perceber que Isaac não tem medo de casar com uma mulher estéril, porque Deus abençoou o pai dele, então poderia abençoá-lo. Jacó não tem problema de amar uma mulher que ela era estéril, porque Deus abençoou o seu avô, o seu pai poderia abençoar a ele. Não tenha medo de problemas, Deus é com a tua vida. Só que Deus, Ele olha, não olha como a gente. Ele chega para Rebeca e para Isaac e diz: olha, no seu ventre há 2 nações. Olha só como que Deus chega para uma mulher grávida, de gêmeos. Em Pablo, olha, no seu ventre tem 2 nações, o maior servirá ao menor. Um Deus que já fala de árvore, de quem já é, de pessoas que já parece que ele já sabe o que cada um iria cometer, iria fazer em sua vida. Então Ele dá um relato para a mãe, para o pai dentro do ventre. Ele chega para Jeremias, o profeta Jeremias, na sua adolescência, aos 13 anos de idade, e diz para ele: ei, antes de você nascer, de ser concebido no seu pai e da tua mãe, eu já te conhecia, no ventre dela eu te santifiquei, e as nações te coloquei como profeta. O menino era adolescente. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus eterno, é um Deus do amanhã, é um Deus da eternidade, é um Deus que sabe tudo. E o que para a gente é pequeno, Deus já vê como que é grande. Muitas vezes o que é pequeno, Deus já o vê como é grande. Esse menino, Jacó, sai da casa do pai dele. Caminha um dia, e quando vai chegando a noite, ele deita numa cidade chamada Luz, e quando ele deita, não tinha nada. Ele pega uma pedra na terra, no chão, e coloca e dorme. Faz aquela pedra de travesseiro e dorme.
Deus o visita em sonhos, ele tem um sonho, uma escada é posta da terra aos céus. Deus está no alto dessa escada e a Bíblia diz que anjos subiam e desciam. Anjos, nesse sonho, proteção. Darei ordem aos meus anjos a teu respeito. Anjos, é um Deus que no sonho estava mostrando ali totalmente proteção, escada. É Deus dizendo para ele: olha, a única saída, você está cheio de incerteza, você está saindo fugido da casa do seu pai. Deixa eu dizer uma coisa, você não sabe nada do seu futuro, do seu amanhã, do seu ano, mas eu quero dizer para você, existe uma escada, e essa escada é a saída para que você vença na sua vida. Essa escada é a escada que te mostra e te leva para os céus, para o reino de Deus, para aquilo que Deus tem para a sua vida. E ele vê Deus nesse sonho. Aí ele enxerga as promessas que o pai dele havia derramado sobre ele. Proteção, caminho, de forma de você olhar é para Deus, para os céus. Quando ele enxerga Deus, ele enxerga a promessa de Deus que estava sobre a vida dele. Derramadas foram pela vida dele, e ele agora jovem, estou dizendo menino, cheio de incertezas na vida, solteiro, sai da casa fugido, para no lugar deserto ali, tem um sonho, ele ainda jovem, pega aquela pedra, faz um altar, e naquele altar agora ele faz uma oração a Deus, e nessa oração ao Senhor, ele faz um voto de ser dizimista. No começo da trajetória dele, ele faz um voto ao Senhor. E o voto que ele faz é de ser dizimista. Quando eu olho pessoas assim que ficam discutindo sobre dízimo, deixa eu dizer uma coisa, me pega um exemplo da Bíblia que Deus falou assim: eu não quero que você dê dízimo. Dízimo está errado. O problema é que pessoas estão escutando homens e mulheres dessa geração, desse mundo, e não estão buscando os exemplos de Deus aqui. Mais do que aquilo que o mundo e outros estão ensinando e falando aí fora, são os exemplos bíblicos da palavra do Senhor. Exemplos daqueles que foram fiéis ao Senhor. Então eu, antes de ouvir esses catarrentos aí do lado de fora, segundo tais explicações deles mundanas, que só querem me afastar daquilo que os exemplos do Senhor aqui para nós assim fizeram. Que a sua juventude te leve a servir a Deus. Esse menino ainda jovem, sabe o que ele faz? Ele trabalha 14 anos. Ele chega à casa do seu tio Labão e ele se apaixona por uma das primas, filhas de Labão, Raquel, e ele vai casar, e ele quer casar com essa menina. Ele trabalha 7, depois trabalha mais 7 anos para tê-la. As pessoas muitas vezes brincam: nossa, trabalhar 14 anos para ter uma pessoa. Eu acho que vale a pena você trabalhar a vida inteira para a pessoa que você ama. Eu espero trabalhar a minha vida inteira para a Dayana, para minha filha, para minha casa. A coisa mais maravilhosa é você ter alguém para ter como motivo para poder trabalhar. É você entender que tudo aquilo que você está fazendo tem um destino, é alguém para a sua vida, são pessoas para a sua vida. E isso é maravilhoso quando você trabalha e você olha que você está trabalhando para quem você ama. Então, esse menino trabalha 14 anos para uma pessoa que ele ama. E ele trabalhou, e Deus o abençoou, e ele serviu, porque a coisa mais linda do mundo é você trabalhar e servir para alguém que se ama. Alguém que você ama. Isso é prazeroso, transforma o seu trabalho em mais prazer. Então que você venha ter e achar pessoas que você venha trabalhar e trabalhar por esse amor mesmo. Isso é maravilhoso, saber que tudo, quando você chega em casa, sua casa está provida, seja você mulher ou homem,
porque Deus te abençoou e aqueles que você ama estão guardados, protegidos e abençoados. Isso é maravilhoso, isso é família, isso é princípio de Deus. Esse jovem assim, ele trabalha 14 anos para essa menina e ele se casa, tem família agora. E Jacó agora, acontece uma coisa com Jacó maravilhosa, porque ele trabalhava para o seu sogro muito rico. Só que Deus prospera ele. Ele casa, Deus prospera. Ele casa, Deus prospera. Ele casa, Deus prospera. Há um negócio na família, no casamento, irmãos, o cara não tinha nada, a menina não tinha nada. Eles casaram e Deus foi abençoando, e eles conquistaram o apartamento, carro. Eles não tinham carro, não tinha nada. Deus foi abençoando, e eles começaram a fazer faculdade, fazer isso, aquilo, outro. Eles não sabem explicar muito, porque é uma bênção, uma provisão de Deus para a família. Quem crê, diga amém. Você pode aplaudir a Deus, você que crê nisso, isso é maravilhoso. Por isso você vai ver pessoas que casaram, sendo prósperas, sendo abençoadas. Por isso que, só que é o seguinte, irmãos, você casa, você é abençoado, você é próspero, isso é maravilhoso. Só que se você separar, você volta 20 degraus abaixo do que você era quando solteiro. Já viu, quando separa, o trem leva, desanda é tudo. Então vou te dar um conselho econômico para você, economia para você que é casado, não separe. E esse menino prospera muito, porque ele experimenta essa bênção de Deus dentro dessa casa, e ele experimenta uma coisa que o seu pai estava dentro do seu pai Abraão e Isaac, que agora ele acreditava que era nele, estava nele também. Em ti serão benditas todas as famílias da tua casa. E ele vê agora isso fluir na vida dele, que ele abençoou o sogro, e ele agora estava sendo muito próspero, e ele vê uma coisa se cumprir em sua vida: se eu for comigo, e me guardar nessa viagem que eu faço, me der pão para comer, e veste para vestir, se o Senhor cuidar de mim, cuidar da minha casa, da minha família. Terceiro, ele fala de um lugar, ele é próspero, muito rico, sai agora da casa do seu tio Labão e volta para a casa do pai dele. E no caminho ele para no mesmo lugar, chamado Betel, casa de Deus. Jacó agora ele vai para esse lugar, essa casa de Deus, esse lugar que significava casa de Deus. Ele vê Deus falando, eis que Deus aparece para ele e diz: olha, eis que estou contigo, casa. Só que Deus fala um outro negócio para ele que é fantástico: eis que estou contigo, assim como eu estive com você lá atrás em Betel, casa de Deus. Eu estou com você, assim como eu estava na igreja, naquele lugar que você levantou um altar para mim. Da mesma forma eu estou com você aqui, lá, porque esse Deus que é contigo no individual, Ele não descarta o Deus que é conosco como igreja. E aquele Deus que é conosco como igreja, está conosco por onde nós somos no individual. Porque hoje pessoas estão descartando, Deus é comigo, e vai para o seu canto, esquecendo daquele que é Deus conosco como igreja. Então, um conselho de pastor para vocês: tem gente talvez que só fala, não, se eu vou à igreja somente na Santa Ceia. Você está a um passo de não vir nenhum dia no ano. O diabo já tirou tudo de você. Só está restando esse passo que você ainda dá no Senhor, só vir no domingo da Santa Ceia. Só falta um pouco para Ele tirar você de zero do ano. Pais, que seus filhos olhem para você, ver fidelidade em você, na sua vida. É como na Santa Ceia.
Eu não conheço nenhum pai que serve ceia, que serve alimento, faz o prato e leva para o filho no quarto. Não, mas eu como sozinho, eu me alimento sozinho. O pai coloca a comida e o alimento na mesa para que os filhos se assentem juntos. Pai que leva prato no quarto para os seus filhos já se perdeu a tua casa há muito tempo e não está vendo. E quando vê muitas vezes seus filhos olhando para ele, seguindo o mesmo caminho e acha que aquilo é normal. Se os meus filhos quiserem seguir outros caminhos, que eles sigam outro caminho, mas não vai ser esse caminho que eles vão ter como exemplo de mim e da minha esposa. Para que em qualquer lugar que eles vá, um dia eles olhem para dentro da casa deles e vejam um exemplo que eles têm que retornar. Faça um voto a Deus. Ô pastor, eu venho nascer, o restante corre lá e corre cá. Tem coisa que a gente está muito fraco, irmãos. A gente tem que fazer voto a Deus. Coloquei no meu projeto de vida, eu fiz um voto ao Senhor de entrar na academia. E tinha dia marcado, é amanhã. Amanhã é a data marcada. E eu estou discutindo lá em casa, não, segunda-feira, porque as 2 semanas foram muito corridas para mim, eu não tinha tempo para nada. E eu falei, não, olha, amanhã, segunda-feira, eu vou estar no meu propósito com Deus, eu tenho que voltar. Tenho que fazer academia. Daiana vira para mim e fala, não, você não vai fazer inscrição agora, não. Eu falei, mas por quê, amor? Eu fiz um voto com Deus. É porque a gente vai fazer uma viagem agora no final do mês. Nós vamos viajar, a família, para dar uma descansada. Ela falou, faz depois que você voltar de viagem para você ganhar. Senão você vai perder um mês inteiro. Eu fiquei pensando, ela tem razão. Aí eu fui para Deus, orei a Deus, falei assim, Deus, eu fiz um voto com o Senhor lembra? Claro que eu lembro. Então, mas o negócio é segunda, é amanhã. Eu queria adiar para depois que eu voltasse da viagem, voltasse para eu cumprir o meu voto. Mas por que você decidiu isso? A mulher que tu me deste. Aí ele falou, eu já ouvi essa história. Eu falei, precisa ouvir. Aí eu falei com Deus, eu acho que ele aceitou, não sei. Mas eu vou voltar e está como um propósito. Mas assim, e é verdade tudo que eu estou falando assim, essa oração assim com Deus, que não... brincando. Mas assim, tem coisas na sua vida que elas parecem simples, mas você tem dificuldade, sabe como que você vai vencê-las se você fizer um voto a Deus. Não, pastor, eu tomo muita Coca-Cola, me faz mal. Faz um voto com o Senhor de não tomar Coca-Cola esse ano. Porque tem coisas que você só irá vencer na sua vida, é com propósito com Deus, é por Deus, você sabe que tem propósito aquilo. E é quando você olha para Deus. Então, é muito importante. Eu brinquei até de manhã, falei que o Tiago, ele nem precisa de Deus para malhar, irmãos, ele vai por ele mesmo. Ele precisa de Deus para a família da Daiana, para cuidar da família, da casa, de tudo. Uma academia, ele fala, não, Deus, isso aí eu vou no normal, já faço com todo o prazer e tal. Mas eu preciso de Deus, eu preciso ter um voto com o Senhor mesmo, ser algo meu com Deus, para que eu possa cuidar da minha saúde. O meu sonho é ficar igual a Ele. Mas eu falei com Deus, não, se o Senhor só me levar para lá e me fazer voltar em paz, me dê força para levantar uns pezinhos, o Senhor será o meu Deus e tudo. Então, se você tem dificuldade em algumas coisas na sua vida, simples, e você está se perdendo, são simples, mas são importantes, faça voto ao Senhor. Faça um voto ao Senhor, faça um compromisso com Deus, é com Deus. Se você tem dificuldade em ser dizimista e ofertante, faça um voto com o Senhor. Na hora que chegar, você dê o seu dízimo, a sua oferta, você vai ver Deus multiplicar e prosperar, e aquilo não vai te fazer falta, não.
Faz esse teste com o Senhor. E em tudo na sua vida que tiver dificuldade, eu preciso fazer esse voto com Deus. Então, se tem alguém aqui hoje que vai querer fazer caminhada, fazer academia, faça que nem eu. Inicie aí com a gente. Tá bom? Eu não coloquei prazo, talvez se eu desistir, não. Só iniciei, Deus vai me fortalecendo. Nós vamos rompendo, depois nós fazemos outro voto com Ele, em nome de Jesus. A gente vai vencendo e Ele vai fortalecendo a gente, em nome de Jesus. Amém? Então ele, jovem, chegou num lugar. A família o fez prosperar. E é Deus que reúne a gente. É o Pai que reúne filhos. Nunca se esqueça disso. Deus reúne filhos. Qualquer outro pensamento é diabólico. Pai reúne filhos. Pai quer ver filhos unidos. Sempre. Nunca se esqueça disso. Qualquer outro pensamento e exemplo é diabólico, maligno e tem que ser arrependido. Nós vamos participar da Santa Ceia. Coloque a mão no seu coração. A você que está na sua casa, talvez você está viajando. Tem pessoas que estão viajando, gente, não pode estar aqui hoje, mas está aí assistindo a gente. Pegue o seu pão, o seu cálice, onde você estiver aí, caso você possa fazer isso e participar aí conosco. Prazer muito grande, sabemos que vocês fazem parte daqui conosco como igreja. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Feche teus olhos, você tem 1 minuto para poder falar com Deus.